Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre os recursos naturais. Os recursos naturais são os elementos que compõem a formação dos lugares, sem a interferência do homem. Ou seja, é tudo aquilo que a natureza nos fornece sem a necessidade de o homem fazer algo para a sua construção. Por exemplo, o petróleo é um recurso natural. Também são recursos naturais a água, os animais, os vegetais, o solo e os minerais. Podemos dizer então que os recursos naturais são tudo o que os seres vivos retiram da natureza para satisfazer as suas necessidades, como alimentos, minérios e matérias-primas para a construção de móveis. Os recursos naturais podem ser classificados em renováveis ou não renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que não se esgotam rapidamente ou que podem ser renovados. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que, ao serem usados continuamente, podem acabar. Vamos ver alguns exemplos de recursos naturais renováveis e não renováveis agora. O solo, a água, a vegetação, os animais, o sol e o vento são recursos renováveis, pois eles podem se formar novamente a cada dia ou de tempos em tempos. Temos o exemplo da vegetação. As árvores podem ser plantadas novamente e gerar novos frutos. Assim acontece com os animais, que podem se reproduzir, gerando novos seres da mesma espécie. No entanto, se nós não cuidarmos dos nossos recursos naturais, eles podem sim acabar. As queimadas e desmatamentos podem diminuir consideravelmente a área de vegetação, assim como a caçada aos animais podem levar à extinção de diversas espécies. Vamos ver alguns exemplos. Esta é a tartaruga gigante de Galápagos. Ela entrou em extinção em 2012, quando o último exemplar morreu em cativeiro. Na natureza, a espécie já era considerada extinta há mais de 150 anos. Isso tudo por culpa da caçada do homem a esses animais. Já o pássaro limpa-folha do Nordeste entrou em extinção no ano de 2011. A ararinha azul é uma ave que vivia na caatinga nordestina. Esta espécie foi considerada extinta no ano de 2000. Só existem algumas espécies em cativeiros. A árvore da imagem é o pau-brasil. Essa árvore foi a responsável pelo nome do nosso país e ela se encontra em perigo atualmente. A maior causa da sua extinção é a extração indiscriminada. As pessoas retiram ela da natureza e não plantam novamente. O jaborandi é uma planta muito utilizada na produção de cosméticos e é considerada uma planta medicinal. Ela enfrenta a extinção por ser uma flor muito extraída e devido à devastação do meio ambiente à sua volta. O carvão, o petróleo e o ouro são recursos naturais não renováveis, pois, ao retirarmos esses elementos da natureza, eles não são produzidos novamente. O petróleo, por exemplo, é um composto fóssil produzido há milhões de anos e a sua capacidade de renovação é muito pequena. Podemos encontrar os recursos naturais no ar, na água e no solo. Eles são muito variados. Nós, os seres humanos, precisamos proteger o nosso planeta, pois é dele que retiramos tudo que necessitamos para viver. E a exploração dos recursos naturais, de forma indiscriminada, pode causar a extinção de diversas espécies e piorar muito a qualidade de vida dos seres humanos. A caçada de animais, o efeito estufa, que é a retenção do calor irradiado pela superfície do planeta, a desertificação, que é o processo de formação de desertos provocado por causas naturais ou pelo mau uso da terra feito pelo homem,
E o desmatamento e as queimadas são algumas das consequências causadas pela exploração dos recursos naturais de forma desenfreada. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!